Vamos então começar o 18º capítulo, Palavras de Benfeitora. A reunião noturna aguardava-nos surpreendente alegria. Vamos lembrar que o Gúbio marcou essa reunião noturna para se juntar todos aqueles irmãos que vieram buscar ajuda ali na casa da Margarida, né? Espíritos infelizes, desertores lá de Gregório. A casa ali virou um farol e aí os irmãos que estavam buscando ajuda recorreram à casa. E que o Gúbio marcou essa reunião para a noite para que se fizesse uma oração de auxílio a todos eles. Sob a doce claridade lunar, Gúbio assumiu a direção dos trabalhos, congregou-nos em largo círculo. Era efetivamente, nos menores gestos, precioso guia a conduzir-nos aos montes de elevação mental. Recomendou-nos o esquecimento dos velhos erros e aconselhou-nos a atitude interior de sublimada esperança, emoldurada, envolvida em otimismo renovador, a fim de que as nossas energias mais nobres fossem ali exteriorizadas, colocadas para fora. Esclareceu que um caso de socorro, quando orientado nos princípios evangélicos, qual sucedia no problema de Margarida, é sempre suscetível, é sempre capaz de comunicar alívio e iluminação a muita gente, elucidando ainda que ali nos encontrávamos para receber a bênção do plano superior, mas, para isso, tornava-se imperioso, quer dizer, imprescindível, guardar inequívoca posição de superioridade moral, porque o pensamento, em reunião qual aquela, põe em jogo forças individuais de suma importância no êxito ou no fracasso da tentativa. Como sempre, né? O pensamento, ele se materializa. Nós plasmamos a nossa volta. Então é por isso que ele colocou que todos ali tivessem cuidado com o pensamento, se mantivessem em elevação de sentimentos, de pensamento, elevação moral, para que pudessem receber e aprender, guardar com eles, né? Poderem receber as bênçãos que viriam ali através das orações. De todas as fisionomias transbordavam o contentamento e a confiança. Quando o nosso orientador, erguendo a voz no cenáculo, né, no ambiente de fraternidade, rogou humilde e comovente. Vamos aqui a belíssima oração do Gúbio. Senhor Jesus, digna-te abençoar-nos, discípulos teus, sequiosos das águas vivas do reino celeste. Aqui nos congregamos, aprendizes de boa vontade, à espera de tuas santificadas determinações. Sabemos que nunca nos impedistes o acesso aos celeiros da graça divina e não ignoramos que a tua luz, quanto a do sol, cai sobre santos e pecadores, justos e injustos. Mas nós, Senhor, nos achamos atrofiados, né, enfraquecidos pela própria imprevidência, pelo nosso descuido. Temos o peito ressecado pelo egoísmo e os pés congelados na indiferença, desconhecendo o próprio rumo. Todavia, mestre, mais que a surdez que nos toma os ouvidos e mais que a cegueira que nos absorve o olhar, padecemos por desdita, por infelicidade nossa, de extrema petrificação na vaidade, de extremo endurecimento na vaidade e no orgulho, que através de muitos séculos elegemos por nossos condutores nos despenhadeiros da sombra e da morte, mas confiamos em Ti, cuja influência santificante regenera e salva sempre. Poderoso amigo, Tu
que abres o seio da terra pela vontade do Supremo Pai, usando a lava comburente, liberta-nos o espírito dos velhos cárceres do eu, ainda que para isso sejamos compelidos, obrigados a passar pelo vulcão do sofrimento. Não nos relegues aos precipícios do passado. Descerra-nos o futuro, abre-nos o futuro e inclina-nos a alma à atmosfera da bondade e da renúncia. Dentro da extensa noite que improvisamos para nós mesmos, pelo abuso dos benefícios que nos emprestastes, possuímos tão somente a lanterna bruxuleante, a lanterna fraca da boa vontade, que a ventania das paixões pode apagar de um momento para outro. Ó Senhor, livra-nos do mal que amontoamos no santuário de nossa própria alma. Abre-nos por piedade o caminho salvador que nos faça dignos de tua compaixão divina. Revela-nos tua vontade soberana e misericordiosa, a fim de que, executando-a, possamos alcançar um dia a glória da ressurreição verdadeira. Distanciados agora do corpo de carne, desencarnados, não nos deixes cadaverizados no egoísmo e na discórdia. Envia-nos, magnânimo, os mensageiros de tua bondade infinita, para que possamos abandonar o sepulcro de nossas antigas ilusões. Nesse momento, as lágrimas serenas do orientador em prece receberam resposta celestial, porque verdadeira chuva de raios diamantinos começou a jorrar do alto sobre ele, como se força misteriosa e invisível ali houvesse libertado divina torrente de claridade em nosso favor. Que cena linda, É o que ele está colocando aqui, chuva de raios diamantinos, Caíam raios de diamante, caíam energias brilhantes, iluminadas, sublimes, envolvendo o gúbio. Imagina esses irmãos infelizes, menos esclarecidos, que ali foram buscar ajudas, desertores das furnas do Gregório, que estavam ali nos abismos, na escuridão, vendo aquela luz, aquela claridade, aquela cena maravilhosa de um espírito superior sendo abençoado pelo Mestre, pelos seus trabalhadores, vindo luzes, energias do alto. Que imagem suprema, maravilhosa. Calara-se-lhe a voz, mas o quadro sublime arrancava-nos pranto de emotividade indefinível. Não havia um só circunstante, um só dos presentes, sem o toque visível no rosto, daquele êxtase bendito que nos assomava, nos chegava de assalto ao coração. O instrutor parecia vacilante, embora o halo radioso que lhe cobria gloriosamente a cabeça veneranda. Então, ele estava com um halo, aquele halo que os clarividentes viam nos espíritos superiores, que a Igreja Católica chamou de santo, e essa energia, essa luz iluminando a mente dos espíritos superiores quando estão em contato com os espíritos, com a espiritualidade maior, aqui no caso ele orando ao nosso Mestre amado. Chamou-me num sopro e informou: André, dirige os trabalhos da reunião enquanto devo fornecer recursos à materialização de nossa benfeitora Matilde. Vejo-a ao nosso lado
esclarecendo haver chegado a noite longamente esperada pelo seu coração materno. Antes do reencontro com Gregório, em companhia de bem-aventuradas entidades que a assistem, pretende ela visitar-nos de maneira tangível, quer dizer, de maneira palpável, visível, e encorajando quantos aqui hoje se candidatam ao serviço preparatório de ingresso em círculos superiores. Aí nós vemos aqui que o Gúbio está colocando para o André que ele vai fornecer as energias dele para que a Matilde possa ficar visível para todo mundo. O Gúbio a está vendo, mas os espíritos que estão ali, inclusive o André, por não terem a superioridade do Gúbio, não consegue vê-la. Então ele vai emanar energias para que ela possa se tornar tangível, visível a todos. É mais ou menos como acontece na Terra, né, para a materialização de um espírito, que os encarnados doam um ectoplasma. O ectoplasma ele é elaborado, né, nas células do nosso corpo físico. Aqui no caso do Gúbio não é ectoplasma, mas é uma energia parecida, né, similar. São energias dele, né, energias que ele vai emanar e fazer envolver a Matilde, né, como se fosse uma matéria mais densa, que ele vai moldurar a Matilde para que ela possa ficar visível aos olhos dos espíritos menos esclarecidos e aos olhos do André também, que não a está vendo. As palavras do André aqui: tremi perante a ordem, mas não hesitei, porque o Gúbio colocou ali que ele vai coordenar os trabalhos junto aos irmãos ali, né? Tomei-lhe o lugar sem detença, enquanto o sábio mentor se recolheu a 2 passos de nós, em profunda meditação. Reparamos em silêncio que luz brilhante e doce passou a se lhe irradiar do peito, né? Do tórax, começou a irradiar uma luz do Gúbio. Do semblante e das mãos, quer dizer, do rosto e das mãos, em ondas sucessivas, assemelhando-se à matéria estelar, tenuíssima, porque as irradiações pairavam em torno, que formando singulares paradas nos movimentos que lhe eram característicos. Então ele estava irradiando dele todas essas energias e elas estavam ali em torno dele, né? Porque ele estava fazendo ali movimentos, né? E ele estava formando ali, né? Fazendo movimentos para que a energia dele pudesse formar, emoldurar a figura da Matilde para que ela pudesse ser visível. Em breves instantes, aquela massa suave e luminescente, né, iluminada, luminosa, adquiria contornos definidos, dando-nos a ideia de que manipuladores invisíveis lhe infundiam plena vida humana. Mais alguns instantes, e Matilde surgiu diante de nós, venerável e bela. O fenômeno da materialização de uma entidade sublimada ali se fizera prodigioso aos nossos olhos, em processo quase análogo, né, quase similar ao que se verifica nos círculos carnais, aquilo que eu falei da materialização. Ante a benfeitora, diversas mulheres presentes prosternaram-se, né, se ajoelharam ali, né, muitas achando que seria a Mãe Santíssima, né? Dominadas de incoercível, incontrolável emoção, atitude natural que não nos surpreendeu, porque efetivamente nos sentíamos em contato direto com um anjo glorioso em forma de mulher. A abnegada protetora endereçou à assembleia um gesto de bênção e falou em voz pausada e emocionante, depois de ligeira saudação. Palavras de Matilde. Meus amigos, todos aguardais a hora feliz de abençoado retorno à, abre aspas, esfera do recomeço, fecha aspas,
Estão todos aguardando o reencarne, né? Entretanto, a dádiva do vaso de carne, né, do corpo físico, do reencarne, é inapreciável, é inestimável bênção divina. Não busqueis a reencarnação tão somente pela ânsia do esquecimento, nos sonhos do mundo que as tentações do campo inferior podem transformar em pesadelo. Então não busque a reencarnação só para esquecer, né? Porque isso pode virar um pesadelo. Reencarnar sem aprendizado, sem novos propósitos, sem entendimento, pode ser extremamente difícil e doloroso. A vida que conhecemos até agora é contínuo processo de aperfeiçoamento. Não basta desejar, é imprescindível, é indispensável orientar o desejo na direção do bem infinito. Fez ligeira pausa e talvez, respondendo aos argumentos mentais de muitos, prosseguiu. Não julgueis, seja eu excepcional emissária do reino da luz. Quer dizer, ela está ali, não me coloque, né, como um ser divino, porque muitos ali, como eu coloquei, deviam estar achando que era Maria, né, Maria de Nazaré, e ela está ali, não me coloque como excepcional emissária do reino da luz. Sou humilde servidora, sem outro crédito perante o eterno doador, que não seja o da boa vontade. Meus pés permanecem ainda marcados pelo pretérito obscuro e meu coração ainda guarda cicatrizes recentes e profundas de experiências amargosas que os dias incessantes até agora não conseguiram apagar. Não me confirais, não me atribuam, portanto, nomes e títulos que não possuo. Sou simplesmente vossa irmã de luta, interessada em acordar-vos para a sublimidade do futuro. Nosso coração é um templo que o Senhor edificou a fim de habitar conosco para sempre. Gloriosas sementes de divindade esperam-nos a harmonia e o ajustamento interiores para desabrocharem dentro de nós mesmos, arrebatando-nos as esferas resplandecentes, né, brilhantes. A aquisição das virtudes iluminativas, no entanto, não constitui serviço instantâneo da alma, suscetível de efetuar-se de momento para outro. Somos cada qual de nós um imã de elevada potência ou um centro de vida inteligente, atraindo forças que se harmonizam com as nossas e delas constituindo nosso domicílio espiritual, nossa morada espiritual. Cada um de nós é um imã que atrai para si, né, e é atraído, né, também para junto daqueles que pensam e sentem iguais a nós, que tem a mesma cor, a mesma frequência, né, os mesmos sentimentos. É isso que ela está colocando. Nós estaremos sempre no grupo ao qual nós pertencemos pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. É onde nós constituímos a nossa moradia espiritual. A criatura encarnada ou desencarnada, onde estiver, respira entre os raios de vida superior ou inferior, que emite ao redor dos próprios passos, tal qual a aranha que se confunde nos fios escuros que produz, ou da andorinha, que corta os altos céus com as próprias asas. Cada um conforme o seu merecimento, suas obras, seus pensamentos, os seus sentimentos. Pode estar enredado na teia como uma aranha, como pode estar voando, planando pelos altos, pelos ares, como uma ave.
Todos nós exteriorizamos energias com as quais nos revestimos e nos definem muito mais que as palavras. Todos nós temos uma aura que nos define, porque é o que nós pensamos, o que nós sentimos. O Espírito Superior olhando para nós, através da nossa aura, das energias que estão à nossa volta, sabem o que nós pensamos, o que nós sentimos, veem os nossos pontos escuros e através deles podem ver os nossos erros, podem ver os nossos deslizes, os nossos descaminhos. Nós mostramos através da nossa energia quem somos, verdadeiramente, sem máscaras. De que vos valeria o retorno à oficina da carne, né, ao corpo físico, à reencarnação, sem conhecimento das obrigações que nos competem ante a justiça divina? Que nos adiantaria o temporário esquecimento do passado sem nos integrarmos na responsabilidade, a maior força capaz de nos socorrer nos círculos de matéria densa e que se traduz em tendência nobre a persistir conosco? A volta à vestimenta física, quer dizer, a reencarnação, é uma bênção que poderemos conseguir à custa de generosas intercessões, quando nos faleçam, quando nos faltem méritos para obtê-la, no instante oportuno por nós mesmos, tanto quanto é possível conseguir trabalho digno na esfera da crosta, movimentando amigos que nos conduzem aos objetivos disputados. No entanto, qual ocorre a muitos encarnados que se localizam em respeitáveis quadros de serviço, tão só para usarem direitos que nada fizeram por merecê-los, com flagrante abuso das leis que nos regem as ações, muitas almas procuram o santuário da carne, formulando precipitadas promessas, e nele penetram, agravando os próprios débitos. O que ela está colocando aqui? Muitos de nós podemos estar aqui na Terra por intercessões, estarmos aqui por encarnações compulsórias, onde parentes, amigos, familiares queridos montam a nossa encarnação, planejam a nossa encarnação, e ao virmos para cá sem o conhecimento, sem o desejo realmente de vir, ou pura e simplesmente querendo o esquecimento, nós enfiamos os pés pelas mãos no momento em que encarnamos e que esquecemos a vida passada, só mantemos os sentimentos no nosso inconsciente. Nós vamos ver isso claramente nos mensageiros. Lá eles alguns se prepararam 40, 50 anos, mas mesmo assim mantinham ainda orgulho, vaidade, prepotência. O que ela está colocando aqui, nós precisamos nos preparar também para buscar esclarecimento, buscar mudança, né? Ter bons princípios para não dependermos só do QI, do que indica para conseguirmos uma reencarnação. Nós precisamos dos nossos próprios méritos, precisamos ter nos modificado verdadeiramente para não desperdiçarmos a reencarnação. É isso que ela coloca aqui. Tímidas, levianas ou inconsequentes, essas reencarnações, tímidas, levianas ou inconsequentes, aproveitam o estágio bendito na região da neblina, na esfera do corpo carnal, para repetirem as mesmas faltas de outra época, com absoluta perda de tempo, que é patrimônio do Senhor. Repetir os mesmos erros e perder o tempo que temos aqui como reencarnados, e o tempo é um presente de Deus. O tempo é um patrimônio que Deus nos coloca, que nós temos que respeitar e respeitar muito. É isso que ela está colocando aqui para nós. Nesse momento, dentro de breve intervalo que imprimiu a sua fala edificante e piedosa, Matilde estendeu-nos as mãos que despendiam, que projetavam raios de intensa luz, e exclamou maternal:
rogais, né, pedis, implorais, o regresso à sombra protetora da carne, no propósito de desfazer os sinais desagradáveis que vos marcam a veste espiritual. Contudo, já armazenaste suficiente força para esquecer os males que vos foram causados na crosta da terra? Reconheceis os vossos erros a ponto de aceitar a necessária retificação, a correção necessária? Fortalecestes o ânimo a fim de examinar as necessidades que vos são peculiares sem aflições alucinatórias? Aprendestes a servir com o Cordeiro Divino até o sacrifício pessoal na cruz da incompreensão humana, anulando na própria alma as zonas viciadas de sintonia com os poderes das trevas? Olha as perguntas que ela está fazendo. Conseguiram se modificar verdadeiramente? Tem a vontade verdadeira de renunciar, de servir, de arregaçar as mangas e fazer tudo diferente? Já auxiliastes os companheiros de caminho evolutivo e salvador com a intensidade e a eficiência que vos justifiquem a rogativa de colaboração intercessora? Quer dizer, já ajudaram alguém? Já fizeram por merecer para poder pedir a intercessão a algum benfeitor? Que boas obras já efetuastes a fim de rogares, de pedirdes, implorares novos recursos do céu? Quer dizer, o que fizestes de merecimento? O que fizestes de bom? Com quem contais para vencer nas experiências por vindouras? Quer dizer, com quem? Qual é a rede social, né? Qual é a rede de amigos, de pessoas que vocês ajudaram, pessoas que vos amam, pessoas que oram por vocês, com quem vocês podem contar para esse trabalho? É isso que ela está perguntando. Olha que interessante que ela pergunta agora. Acreditais porventura que o lavrador, né, o agricultor, recolherá sem plantar? Armazenastes bastante serenidade e entendimento no coração, de modo a não vos intoxicardes amanhã, no plano físico, sob o bombardeio sutil dos raios pardos da cólera, da inveja ou do ciúme nefasto, maléfico? Quer dizer, já guardaram no coração, né, já serenidade, entendimento, amor, para poderem se defender, né, dos raios, das influências dos parceiros antigos, né, dos inimigos, daqueles que vos querem trazer de novo para as trevas? Permaneceis convencidos de que ninguém se aquecerá ao sol divino sem abrir o próprio coração às correntes de luz eterna? Ignorais acaso que é preciso igualmente trabalhar para que se mereça a bênção de um templo carnal na terra? Que amigos beneficiastes para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade do mundo em vosso favor? Quais são os amigos para quem vocês podem pedir, para quem nós fomos pedir ajuda para que fossem nossos pais e nossas mães, porque nós pedimos e eles aceitaram? É o que ela está dizendo aqui, que amigos beneficiastes. Quais são os amigos verdadeiros? Aqueles que conquistaram pelo amor, por terem ajudado, por terem feito diferença na vida deles, para pedir-lhes a ternura e o sacrifício. Porque ser pai e mãe na terra é se sacrificar, é renunciar para ajudar o irmão que vem em nosso colo como filho. Para pedir-lhes a ternura e o sacrifício da paternidade e da maternidade no mundo em vosso favor, não vos iludais. Olha o que ele está colocando aqui. Então, nós precisamos, aqui agora, como encarnados, refletir sobre tudo isto que ela está colocando. Sobre todas as necessidades que temos de melhoria, de aprendizado, para que possamos fazer com que a reencarnação seja
um elevar-se, um melhorar-se, um voltar para modificar, para fazer tudo diferente, através do amor, através da renúncia, da resiliência. Fazermos uma análise da nossa vida atual, colocar, nós estamos aqui hoje, agora, de frente para uma pandemia, sendo resilientes, tendo a certeza de que o Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, está no comando, está acertando todas as coisas, que tudo que aconteceu, acontece e acontecerá, é para o nosso aprendizado, para a nossa melhora, é para que o planeta Terra possa passar para a transição, é para que nós melhorados, evoluídos, possamos fazer a diferença para passarmos para a transição, porque não é o planeta que passa, somos nós encarnados no planeta é que passaremos, através da nossa melhora, da nossa modificação, passaremos para a regeneração. Não é planeta de regenerados, é de regeneração. A transição é esse se arrastar, é esse começo para começarmos a regeneração, para muito lá na frente sermos regenerados. E nós pedimos para estar aqui agora, durante toda essa turbulência, porque sabíamos, como sabemos agora, que nessa dificuldade, nessa situação que nos encontramos, nós temos a possibilidade de mostrarmos tudo o que aprendemos, de modificar tudo, de melhorar tudo, de aprimorar tudo e sairmos daqui muito melhores do que aqui entramos. Fazermos com que essa encarnação seja do ponto da virada, a que nos modificou, para que mais tarde a gente possa se lembrar dessa reencarnação e colocar que reencarnação bendita. Porque na época que eu estava encarnado na Terra, durante a pandemia, eu pude aprender muito, me modificar muito, recomeçar e fazer tudo diferente. E salvar a minha encarnação. Vamos continuar então, ouvindo os conselhos, ouvindo esse manancial de sabedoria que a Matilde está colocando para todos os irmãos que estão ali reunidos e para nós que estamos aqui reunidos estudando os ensinamentos de André Luiz.